Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam ótimos. O tema de hoje, ambiente de interação e transações. Pessoal, esse tema ele não é tão extenso, tá? Prometo que eu vou compensar os últimos as duas últimas videoaulas, tá bom? Bom, as organizações relacionando entre elas e as organizações se relacionando com os seus clientes é uma realidade que sempre existiu, né? Desde da primeira organização que possa ter existido na história da humanidade, tá bom? Mas mediados pelas soluções tecnológicas, né, se valendo das TICs, né, das tecnologias da informação e da comunicação, essas iniciativas nas quais as organizações é, fazem as suas transações usando, né, a tecnologia da informação e da comunicação, elas datam dos anos 60. Veja, é antes da explosão da internet. Então, quando a gente fala da popularização da internet, nós estamos falando ali dos anos 90, né, dos anos 1990, final do século 20. Então, 1960, né, a década de 1960, 30 anos antes, as organizações já faziam, né, esforços no sentido de, usando as tecnologias da informação e da comunicação, as TICs, propiciar um ambiente de interação que favorecesse as transações econômicas e comerciais que já aconteciam antes, né, do advento dessas tecnologias, mas que com as tecnologias elas se tornaram mais seguras, elas se tornaram mais eficientes, menos custosas e etc. Tá bom? Uma das primeiras tecnologias nesse sentido de você mediar, né, usando a tecnologia, essas transações, é o EDI, né, ou uma sigla, né, Electronic Data Interchange, traduzindo, intercâmbio eletrônico de dados, que já era uma solução que permitia que o computador de uma organização, né, trocasse dados, né, mais do que informação, trocasse dados com o computador de uma outra organização, né. Isso se dava por cabos, e aí a gente tem que lembrar, né, ali na década de 1960, você já tinha uma série de empresas de telefonia que já tinham distribuído os cabos, né, por regiões, por grandes regiões, né, amplas regiões da geografia aí dos países, e aí você usava, né, esses cabos telefônicos para fazer também a transmissão dos dados, né. Isso exigiu que, por exemplo, a American National Standard Institute, a ANSI, que eu comentei lá numa das primeiras aulas, né, ela estabelecesse um padrão, um protocolo padrão para que esses dados trafegassem, né, e também para que esse protocolo, né, esse padrão, ele permitisse que os sistemas traduzissem a informação que estivesse chegando ou que estivesse saindo, né? E como eu também falei naquela oportunidade, o padrão ANSI, apesar de ser, né, a ANSI ser uma entidade estadunidense, equivalente à nossa Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a ABNT, aqui no Brasil, o padrão deles acabava se internacionalizando. Então o padrão estadunidense acabava virando padrão internacional. E o EDI, então, era muito comum, né, nessas trocas desse intercâmbio eletrônico de dados que melhorava, né, o ambiente de interação dessas organizações e aumentava, né, o número de transações e a eficiência dessas transações, tá? O mais famoso exemplo nesse sentido é a parceria da Walmart e da Procter Gamble. Então, a rede Walmart, ela se torna uma rede varejista muito famosa no mundo inteiro, porque ela conseguia vender diversas mercadorias a um preço muito baixo, quase ao preço que seria equivalente só no comércio atacadista, né? E como que ela conseguiu isso? Bom, existem inúmeras razões, todas elas ligadas à questão da logística, tá? Que vocês também vão estudar aqui. Tem lá no quinto semestre, né? Gestão da cadeia de suprimentos. Mas junto com a questão logística tem a questão tecnológica. Então a rede Walmart e, por exemplo, né, a parceria mais famosa é com a Procter Gamble, que é fabricante de uma série de produtos, né, produtos de limpeza, produtos de higiene, produtos alimentícios, né, uma batata Pringles, por exemplo.
As duas organizações, elas tinham, né, elas transacionavam já eletronicamente. Então os pedidos da Walmart eram encaminhados eletronicamente para a Procter Gamble. E a fábrica da Procter Gamble, então, ela tinha uma precisão em termos de demanda. E essa precisão em termos de demanda permitia que a Procter Gamble desenvolvesse lotes econômicos de produção, né, conseguisse, por meio da economia de escala, né, a redução de custos operacionais. Aí ela repassava essa redução de custos operacionais no preço dela, consequentemente a Walmart comprava uma série de mercadorias para depois colocar à disposição dos consumidores nas suas gôndolas a um preço menor, né, que, que a maioria dos varejistas, né, e é por isso que ela conseguia praticar um preço final, né, para o consumidor final, menor do que aqueles do varejo tradicional. Então veja que como a tecnologia acabou sendo importante. Não é a única explicação, mas ela se tornou um dos pilares, né, para esse sucesso que a rede Walmart obteve lá nos Estados Unidos, tá bom? Ah, professor, por que não deu certo aqui no Brasil? Bom, aí eu não vou explicar, não vou entrar nesse mérito, tá, pessoal? Acho que é melhor lidar com esse assunto lá nas aulas de marketing, tá bom? Não que eu não sei por que deu errado, mas é porque eu prometi que eu vou fazer uma videoaula menor. Bom, e as aplicações então de tecnologia da informação, né, nas organizações, elas têm sido cada vez mais comuns. Ali, principalmente a partir da internet, né, da popularização. Desculpa, a internet é anterior também aos anos 90, mas a partir da popularização, né, da massificação do uso da internet ali na década de 1990, a última década do século XX, então começam a surgir, né, negócios eletrônicos, né, electronic business, e-business, e o comércio eletrônico. E o comércio eletrônico começa a ficar muito intenso. Então, o electronic commerce, o e-commerce começa a ficar muito comum, né, se popularizar no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Que o Brasil vai ser, apesar de ser um país em desenvolvimento, ou como algumas ainda preferem se chamar, né, terceiro mundo, ele, em termos de cultura, o povo brasileiro ele sempre foi muito, ele sempre aderiu muito rapidamente às inovações tecnológicas. Né? Nós temos uma postura muito pró-tecnologia em termos de cultura nacional, tá bom? Bom, aí essa tabelinha, pessoal, ela tem aqui, né, as siglas, a nomenclatura que significa essa sigla, né, e a descrição de cada uma das transações que acabam sendo, vamos dizer assim, em termos genéricos, seria uma tipologia genérica das transações, tá? Então tem o G2G, que são as relações de um governo com o outro, tá? Tem o B2G ou o G2B, que são as transações entre as organizações e o governo, ou o governo e as organizações. Tem o B2B, são os negócios feitos entre empresas, entre organizações. O B2C ou C2B, que são as transações entre organizações e consumidores. O C2C, que são as transações de consumidor para consumidor. E isso, a tecnologia da informação, as TICs, elas foram muito importantes para tornar isso, para ampliar isso. Ah, professor, mas sempre existiu. Claro que sempre existiu. O brechó, por exemplo, né? É o consumidor vendendo para o consumidor. Mas a partir das TICs, isso ficou muito mais forte. Isso ficou muito maior, muito mais amplo, né? Você começa a movimentar mercadorias e recursos financeiros numa quantidade que antes só era observável nas relações entre as empresas, ou consumidores e empresas, tá? E o G2C ou C2G, que seriam as relações entre o governo e os cidadãos, tá? Então aqui eu fiz um desenho, né, que eu apresento aí os três personagens dessas transações, né? O governo, as organizações, o cidadão ou o consumidor, que aí depende de qual é o papel que a pessoa está exercendo na transação. Existe, então, dentro do governo, a possibilidade dele se relacionar com outro governo,
Eu gosto de dar o exemplo da Sabesp. A Sabesp ela faz parte, é uma estatal de nível estadual, então ela pertence ao ente estadual, que se relaciona com os entes municipais, né, com as prefeituras. Então a prefeitura é responsável, né, pelo plano diretor, pela forma como vai ser a distribuição do espaço na cidade, né? E um, um dos itens que o plano diretor e, consequentemente, a prefeitura tem que saber lidar é a questão da rede de distribuição de esgoto, né? E aí esse ente municipal pode demandar de um ente governamental, né, a Sabesp, para realizar esse tipo de serviço, para fazer essa operação, né, da rede de esgoto no município. Então vejo que é uma relação governo a governo, né? As organizações também, né, e isso é muito fácil de imaginar. Só pensar, por exemplo, a indústria automobilística, né? A montadora, ela compra pneus, né? Então é uma relação entre organizações, uma organização que monta carros comprando pneus de uma organização que fabrica pneus, certo? E a relação entre cidadãos, essa eu diria para vocês que hoje é muito comum, né? Mas antigamente talvez fosse mais difícil de você imaginar, mas ela sempre existiu, mas numa intensidade bem menor do que as TICs propiciaram, né? Então você vê uma série de trocas acontecendo de um consumidor com outros consumidores. Então o consumidor ele tem um item que ele não usa mais, que ele quer se desfazer, que ele não precisa mais, e aí ele vende para um outro consumidor que tem interesse. E apesar de já ser usado, apesar de ser seminovo, né, ele acaba sendo interessante porque ele tem um preço menor, ou porque ele né, o comprador, ele queria um determinado modelo que não está mais disponível com o fabricante, mas tem alguém que comprou, né, antigamente, e aí ele está se desfazendo. Então tem aí, né, uma série de possibilidades em que o consumidor se relaciona com o consumidor, tá? E aí tem as relações entre eles, né? Então, no que diz respeito à relação do cidadão com o governo, você tem né, a declaração de imposto de renda, toda ela mediada, né, pela tecnologia. Você tem uma série de certidões que podem ser retiradas virtualmente. Então você entra no portal, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral e consegue lá a certidão negativa, né, da sua vida eleitoral, do cumprimento, né, de suas obrigações eleitorais. Você é possível fazer alguns boletins, né, de ocorrência na Secretaria de Segurança. Não são todas as ocorrências que podem ser registradas eletronicamente, mas algumas já podem ser. Enfim, você tem uma série de situações em que tanto o cidadão demandando do governo, quanto o governo demandando do cidadão estão hoje mediadas pelas TICs. E eu posso pensar a mesma coisa em relação às demandas do governo para as organizações e as demandas das organizações para o governo, e a mais talvez comum e natural desde sempre, as demandas dos clientes para com as organizações e as demandas das organizações para com os clientes, né, com os consumidores. Beleza? Muito bem, pessoal. Uma das tendências aí, olhando do presente para o futuro, né, com esse olhar mais para o futuro, nós podemos falar que cada vez mais essas interações elas vão acompanhar a evolução tecnológica. Então, esses processos, essas transações, elas vão ser cada vez mais simples, mais fáceis, mais acessíveis. Então, elas estão ali no seu smartphone, onde quer que você esteja, você consegue fazer essas transações e cada vez mais conveniente, né? A evolução tecnológica tem permitido, né, a simplificação, a facilitação, né, o maior acesso e a conveniência desses processos todos. E essa tendência, né, viabilizada aí pela evolução da tecnologia, principalmente, né, pela maior mobilidade. Então, eu tinha já a conectividade, a internet, né, ela vai ter como grande pilar a conectividade, mas eu tenho um novo grande pilar que, junto com a conectividade, que é a mobilidade, ela tem feito nós, inclusive, pensarmos em mudar as nomenclaturas. Ao invés de falar
de e-business, de electronic business, nós estamos falando de mobile business, de m-business, de negócios móveis. Ao invés de falar de electronic commerce, e-commerce, né, comércio eletrônico, a gente começa a falar em mobile commerce, m-commerce, comércio móvel. E essas interações elas vão ficar cada vez mais intensas, né? Elas já estão presentes praticamente em todos os lugares, para quase todas as pessoas. Então, por isso que essa conectividade, essa mobilidade tem dado essa sensação de onipresença, né? De você poder fazer essas transações entre governos, organizações e pessoas, né? A qualquer instante e a qualquer momento, em qualquer lugar, né? E é sempre mediada pela tecnologia da informação. E soma-se isso às inovações disruptivas, né? Aquelas que estão rompendo com o tradicional, revolucionando não só a tecnologia, mas as relações que nós estabelecemos com a realidade e que certamente vão ampliar o potencial do uso das TICs e criar novos negócios até, né? É o caso, por exemplo, da inteligência artificial, mas eu também já citei para vocês a internet das coisas, a computação em nuvem. E essas tecnologias emergentes e cada vez mais presentes no nosso dia a dia, elas nos fazem perceber que sim, nós já estamos vivendo uma nova revolução industrial, né? A quarta revolução industrial, ou como tem sido chamada, né, aí pela literatura, a Revolução 4.0, que será o tema subsequente ao próximo. Então a gente tem o próximo tema, né? Depois dele, nós vamos falar sobre a Revolução 4.0. Tá? O próximo tema é a competência, visão sistêmica e ética. Depois desse tema, a gente vai falar sobre Revolução 4.0, tá bom? Pessoal, estão aí as referências, né, que vocês podem acessar para dar uma lidinha e se aprofundar e, enfim, tomar nota, né? Sempre lembrando que o livro do Loudon, né, o Sistema de Informações Gerenciais, essa primeira referência, ele está disponível na biblioteca virtual da Pearson. Então é só entrar lá, né, eu falei isso numa das primeiras aulas, mas eu estou recapitulando, porque tem gente que às vezes esquece. Vocês entrando pelo Swap, lá no Swap, na tela inicial, tem um dos ícones à sua disposição na tela inicial ali, que é a biblioteca virtual da Pearson. E aí você entrando na biblioteca virtual, você colocando essa referência aí, Sistemas de Informações Gerenciais, ou o nome dos autores, né? Loudon, o casal Loudon, né? Vocês conseguem fazer a leitura do livro, tá bom? Tem o O'Brien, tem o Turbo, mas aí a gente teria que estar manipulando presencialmente, infelizmente ainda não é possível, mas o do Loudon já é o suficiente, tá? E o fato dele ser virtual, então, melhor ainda, porque aí todo mundo pode ler o livro, né? No caso de uma biblioteca do uso do livro físico, né, há uma restrição em termos de quantidade, não tem um livro para cada estudante, né? Essa é uma vantagem também de usar aí a biblioteca virtual. E o nosso próximo tema, eu já adiantei, né, um pouquinho antes, mas só para confirmar, nós vamos no próximo tema tratar aí da competência, visão sistêmica e também vamos falar um pouquinho sobre ética. Pessoal, tendo dúvidas, por favor, escrevam lá no fórum, tá bom? Estejam também atentos às orientações das atividades que vão sendo propostas. As duas últimas videoaulas eu ainda não coloquei, tá? Então eu vou colocar em breve. Eu estou adiantando aqui que eu ainda não coloquei, porque eu vou deixar esse vídeo antes das atividades, né? Mas talvez na hora que você assistir já estejam lá, porque você assistiu depois, né, da data combinada de submissão aqui dessa videoaula, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês e